Bem-vindos ao Wolfcrow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de gibis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedades das suas respectivas empresas. Fala pessoal! Para essa história não ser muito confusa, a princípio já temos que entender que nela existem 3 Thors. Um é o Thor do passado, o jovem Thor, deus dos Vikings. O outro é o Thor do presente, que faz parte dos Vingadores. E o terceiro é o rei de Asgard, o velho Thor. Bom, sabendo disso, bora lá! Tudo começou em 893 a.C., com Thor celebrando mais uma grande vitória de uma batalha contra os gigantes. Ele cantava e bebia com seus companheiros, mas a festa foi interrompida por um grito. Uma menina corre em direção ao filho de Odin, dizendo que existe algo na água do rio. Thor vai até o local e nota algo vermelho na água, um rastro de sangue. Ulfar pega a cabeça daquele guerreiro morto que estava flutuando, dizendo que aquele homem não é do vilarejo. A anciã pergunta se Thor sabe quem é aquele homem, e é então que Thor o reconhece, e fica com um olhar espantado. Ele era um deus, diz Thor. Todos ali ficam espantados. Quem poderia ter massacrado um deus, de tal forma que o deixou daquele jeito, com um olhar de medo? A senhora pergunta se ele já viu algo parecido, e enquanto Thor segura a cabeça do falecido deus, ele fala que já viu muitas coisas na sua vida, mas nada assim, nada que fosse motivo para tamanho medo no olhar de um deus. A senhora fica de joelhos e começa a rezar. Thor fica confuso e pergunta para qual deus ela está rezando, e a anciã diz que é para todos, enquanto Thor fica ali, ao seu lado. No presente, uma jovem menina reza. Ela reza desesperada para Thor, pois pelo que ela soube, ele é o melhor deus de todos, e seu planeta precisa de água, pois caso contrário, ele vai morrer, assim como todos que moram nele. Chuva começa a cair dos céus, assim como o barulho de trovão, enquanto Mjolnir traz ela. A criança fica feliz em ver Thor. Ele realmente veio, o filho de Odin, e ele salvou todos eles. Thor vai até a criança. Ela diz que achou que ele não viria, mas ele fala que tipo de deus ele seria se não atendesse uma prece. Ele ficou curioso, enquanto a menina dorme ao seu lado. Ele pergunta para o ancião por que ela rezou para ele, e não para um deus dessa galáxia. O ancião diz que não existem deuses aqui. Eles eram apenas lendas que ele escutava da sua mãe, quando ele mesmo ainda era uma criança. Thor pega o seu machado e vai até o reino dos deuses. Ele fala que não existe um planeta sem deuses, que isso é simplesmente impossível. Ele chega no castelo dos deuses e nota que o mesmo está com suas portas abertas. Ele entra e chama pelos deuses, mas ninguém responde. Nada, tudo vazio, apenas armas e ouro. Porém, ele não acha ninguém. Mas algo deixa ele curioso. Uma porta está com uma corrente. Algo deve estar preso ali. Então ele vai até ela e quebra, assim abrindo os portões, apenas para ver algo espantoso. Lá estão todos os deuses. Eles estão mortos e com o mesmo olhar de pavor. Ele continua investigando, e a cada passo que ele dá, ele acha um novo deus massacrado. Eles foram abatidos igual animais. Enquanto isso, a corrente que estava na porta derrete e começa a tomar uma forma estranha. Ela vira um monstro de sombras que pula no Thor para atacá-lo, mas o filho de Odin consegue se defender do ataque. Aquela fera joga Thor, que o faz atravessar uma parede. Aquela criatura ataca sem pensar, apenas usando seu ódio. Isso faz ele lembrar de alguém. Há muito tempo atrás, quando ele ainda era um jovem guerreiro, ele achou uma cabeça de um deus em um lago. Gorr, o carniceiro de deuses. Se essa criatura que está atacando for dele, uma coisa é certa: mais deuses morrerão. Enquanto isso, no futuro, vemos o rei Thor, o último sobrevivente de uma Asgard que foi destruída. Ali estão apenas as ruínas do que já foi um grande reino de guerreiros. Ele é atacado por um exército de bestas iguais aos que estavam atacando o Thor do presente. Ele é o senhor de Asgard agora, e ele está no lugar do seu pai, e é extremamente forte.
Vemos isso enquanto ele ataca de frente o exército de feras. Assim, no presente e no futuro, Thor luta contra aquelas criaturas. Enquanto no passado, o jovem Thor viaja pelos mares, tentando encontrar quem está matando deuses. Ele nota algo na névoa, mas aquilo que estava ali some. Eles chegam em um local onde um Pégaso desce dos céus, coberto de sangue. Thor sobe nele e vai até onde aconteceu a batalha nos céus. E lá está chovendo sangue nas nuvens. Sangue fresco. Ele vê outro guerreiro e um Pégaso em sua frente, mas ele está sem sua cabeça, morto. Aquele Pégaso negro voa sem seu deus para guiá-lo. Eis então que a criatura que estava na névoa se aproxima atrás de Thor, e da sua mão ele faz uma espada das sombras. Ele arranca a cabeça do Pégaso de Thor, o que deixa o deus do trovão espantado. Thor começa a cair. Agora você vai aprender como é ser massacrado, diz Gorr, o carniceiro de deuses, enquanto olha para Thor. Ao cair, Thor se joga no outro Pégaso, e ele usa ele para lutar. Ele avança até Gorr, e Gorr adora isso. Ele gosta dos que lutam. Thor consegue atingir Gorr na barriga, mas isso o deixa furioso, e ele vai até Thor, e atravessa o corpo do filho de Odin com sua lâmina negra, e usa uma parte das suas sombras para enforcar o jovem deus. Mas Thor corta as armas de Gorr com seu machado, e cai. Mas Gorr não desiste. Ele enfia sua espada nas costas do deus do trovão. Ele faz uma pergunta para Thor, enquanto o encara e aperta sua garganta. Ele pergunta do que Thor era um deus, e o filho de Odin responde: trovão. E com isso, um raio cai em Gorr, que o faz soltar Thor, e ambos caem do céu. Enquanto isso, no presente, Thor finalmente consegue derrotar aquela criatura. Ele vai até os deuses que estão ali mortos, e diz que vai vingá-los, e em seguida, sai dali com seu Mjolnir. Ele vai à grande biblioteca da cidade onipotente. Thor pede ajuda ao bibliotecário, dizendo procurar por arquivos onde existem os nomes dos deuses que simplesmente sumiram. Então ele o leva até a seção dos perdidos. Thor fica indignado. Cada livro desse é um deus que morreu? Diz ele. Mas o velho bibliotecário diz que não. Cada livro é de um que sumiu, não necessariamente morreu. Mas Thor está certo que todos foram mortos, e com isso, ele investiga um dos arquivos. Ele vai até o Jardim Eterno, lugar onde ninguém vê seus deuses há mais de 2000 anos. E lá ele encontra os deuses, pendurados em uma árvore. Então ele é atacado por uma besta igual a que atacou ele antes. E assim ele continua. Ele visita mais deuses perdidos e descobre seus corpos, e em cada um deles ele é atacado por uma besta das sombras. Até mesmo um antigo conhecido dele, Faligar, o gigante, foi assassinado. E assim como sempre, mais uma besta ataca Thor, mas ele se prepara e ataca antes, dizendo que já chega. Ele arranca a cabeça do monstro e manda uma mensagem para o seu mestre. Carniceiro dos deuses, você consegue me ouvir? Quantas bestas eu preciso matar até você finalmente ter coragem de me encarar? Diz Thor. Você quer matar deuses? Bem, aqui eu estou, o deus do trovão. Venha me matar, seu verme! Grita Thor, que em seguida levanta seu martelo e grita, chamando o carniceiro dos deuses. Depois de um tempo, o jovem Thor acorda e volta a caçar Gorr. Em sua jornada, ele acha Rinkon, o deus da caça, que dá uma mensagem a Thor, falando que Gorr o está esperando em sua caverna, que ele deve apenas seguir os gritos, que ele vai achá-la. O Thor do presente vai até a mesma caverna. Ele diz que se lembra dela. Ele fala que é um deus que já viveu por milênios, e com isso, ele não lembra de muitas coisas que já viveu, mas que essa caverna, bem, dela ele vai lembrar até o dia da sua morte, pois foi ali que o carniceiro dos deuses ensinou ao Thor o que é o medo. Ele entra nela e procura o seu inimigo. Enquanto isso, no passado, o jovem e arrogante Thor diz: Carniceiro dos deuses, saia do seu buraco e vamos terminar o que começamos. Você veio sozinho? Eu sabia que viria. Deuses são previsíveis, ainda mais quando são arrogantes como você. Diz Gorr. Ele ataca Thor, o envolvendo na sombra de seu poder. Enquanto isso, no futuro, o velho Thor continua sua batalha, mas ele se recusa a cair para aqueles inimigos.
ele acaba sendo engolido pela escuridão e perde a batalha. E assim, vemos ele sendo carregado pelos seus inimigos. Ele é levado de volta para o seu trono dessa Asgard destruída. Aqui vemos que ele está sendo prisioneiro de Gorr e destinado a ficar preso aqui para sempre, sozinho, preso em sua própria casa. E toda vez que ele tenta escapar, ele é atacado e colocado de volta em seu trono. Ele não aguenta mais. Ele suplica para que matem ele. De volta ao presente, vemos que na caverna, Thor conhece Shadrach. Ele é um deus de sorte, o único que viu Gorr e sobreviveu, mas por um preço. Ele diz que Gorr o torturava todo dia, que ele até mesmo arrancou a pele dos seus olhos para que ele fosse obrigado a ver tudo. Ele fala que tudo o que está acontecendo é culpa do Thor, pelo que ele fez com Gorr nessa caverna no passado. Thor pergunta onde está Gorr, mas Shadrach diz não saber. Ele só lembra de uma palavra, Cronax. Thor não conhece essa palavra. Shadrach diz que quer ficar ali escondido, mas Thor fala que ele vai protegê-lo e estende sua mão para levá-lo com ele de volta à grande biblioteca, para que assim eles possam procurar essa palavra. De volta à biblioteca, Thor e Shadrach veem o bibliotecário no chão, quase morto. As criaturas de Gorr estão ali, colocando fogo na biblioteca. Enquanto isso, no passado, Gorr conversa com o jovem Thor. Ele fala que Thor vai ensinar a ele tudo sobre os deuses que ele conhece, assim como dar as suas localizações. Mas Thor se recusa, porém Gorr diz que ele não é novato em tortura, que por sinal ele torturou o deus da tortura, que depois de uma tarde com ele, esse deus entregou a localização dos seus próprios filhos. Mas Thor se recusa, e Gorr gosta disso. Ele diz que espera que Thor aguente o suficiente, para que ele possa se divertir enquanto faz isso, enquanto Thor grita na caverna. No presente, Thor, Shadrach e o bibliotecário lutam contra as bestas, enquanto Thor pergunta para o velho sábio quem é Cronax. Mas o ancião diz que Cronax não é um deus, e chama Thor de imbecil, dizendo que na verdade é um planeta, e a sua localização está em um único lugar, um livro, que está queimando. Thor corre para pegar o tal livro. No futuro, o rei Thor se arrasta para fora da sala do trono. Ele levanta o seu braço e chama o seu martelo. Ele vai lutar até o fim. Mjolnir voa até ele, derrubando todos os monstros no caminho. E por Asgard, ele os ataca com o raio. De volta ao presente, Thor consegue ler a localização de Cronax. Ele pega seu martelo e vai até o planeta. Enquanto isso, em Cronax, no Palácio do Infinito, Gorr assiste enquanto seus monstros matam e drenam o sangue dos sábios do castelo. Eles estão enchendo um buraco com sangue, enquanto fazem pilhas com os corpos. Ele usa o último dos deuses do tempo para fazer um encanto para que Gorr consiga viajar no tempo. Gorr diz que ele conheceu apenas dois tipos de deuses, os que fazem os outros sofrerem e os que não fazem nada, e que ele ainda não sabe qual deles ele odeia mais. Ele entra na piscina de sangue, dizendo que não importa, pois todos os deuses vão morrer. No futuro, o rei Thor é atacado por trás por uma espada e cai. Ele não aguenta mais. Ele diz que Gorr ganhou e pede para que ele acabe logo com isso. Mas um barulho assusta os monstros que o atacam. Onde está o carniceiro dos deuses? Diz o Thor do presente, cheio do sangue dos seus inimigos em seu corpo. Enquanto isso, Gorr entra na piscina de sangue e lembra da crença do seu povo, que eles achavam que as estrelas eram os olhos dos seus ancestrais, que aqueles que eram obedientes aos deuses eram premiados com a calmaria da noite, enquanto os pecadores queimavam eternamente no sol, e que por isso o planeta dele era tão quente. Existiam muitos pecadores, e que seus deuses governavam pelo medo. E esses mesmos deuses nunca apareceram quando eles precisavam deles. Ao entrar naquela piscina, naquele portal do tempo, ele volta até o vazio, o começo de tudo. E lá ele viu o primeiro deus. E em volta dele, criaturas, seres distorcidos que foram criados por ele e descartados, implorando pela morte, como se fossem brinquedos feitos de carne e osso. E lá, Gorr, filho de um pai sem nome, exilado de um mundo desconhecido, pula para atacar aquele deus. Ele quer tornar o seu sonho realidade. Ele quer uma era sem deuses. De volta a Cronax, vemos Gorr sair da piscina de sangue.
e com ele, o coração daquele jovem deus que ele lutou. Ele diz que agora ele possui o coração de um deus, e que só precisa de muitos escravos, algumas luas e alguns séculos para finalizar o seu plano. Mas um raio ataca suas feras, e logo em seguida, o martelo de Thor o ataca no queixo. Ele cai sem tempo de reagir, enquanto Thor grita que o carniceiro dos deuses vai conhecer a ira de Thor. De volta ao passado, o jovem Thor é torturado por Gorr por 17 dias, e Gorr está impressionado, ninguém aguentou tanto. Gorr promete que aquilo vai parar, quando ele disser qual é o caminho para Asgard e seus deuses. Mas é aí que os vikings que acompanhavam Thor em sua caçada pelo carniceiro chegam ali, e eles estão prontos para lutar até o fim, pois essa noite eles vão para Valhalla. Eles atacam Gorr, dizendo que hoje eles morrem por Thor, enquanto Gorr olha sem entender, espantado. De volta ao presente, vemos que Thor continua atacando Gorr e suas criaturas, dizendo para ele parar de usar aquelas criaturas ocas para atacá-lo. Gorr diz que esse pequeno deus cresceu desde o último encontro, e que as feras estão longe de ser apenas ocas. Elas fazem parte de Gorr, e que ele não as mandou atrás de Thor na biblioteca. Quer dizer, talvez uma parte dele, bem lá no fundo, mandou de forma inconsciente, pois ele queria que esse Thor estivesse ali, para a última fase do seu plano, pois afinal, ele fala que nada disso seria possível sem a ajuda de Thor. De volta ao passado, o jovem Gorr é atacado pelos vikings. Ele não entende. Ele está tentando livrá-los da servidão aos deuses, e eles estão tentando atacá-lo. Ele está tentando dar a liberdade a eles. Mas após tentar convencer eles e falhar, ele se irrita e diz que ok, se eles querem morrer pelo seu deus, ele vai dar isso a eles. No presente, Gorr ataca Thor e pergunta se ele se lembra do rosto dos vikings daquela noite na caverna, pois ele se lembra. Ele já viu mortais morrendo pela sua fé, mas não com tanta satisfação doentia, igual os vikings estavam fazendo por Thor. Lá, eles ensinaram a Gorr que os mortais temem mais um mundo sem deuses do que a morte. E lá também, ele percebeu que não importa o tamanho da sua devoção, ou o quanto a sua arma é imortal, ele não poderia fazer a sua missão sozinho, e que por isso, ele criou as Feras das Sombras. Ele fala que ele vagou pelos cosmos por mais de 2000 anos, matando Deus atrás de Deus, torturando, esfolando, queimando eles. Mas que naquela caverna, ele aprendeu algo novo, uma nova forma de atacar. E Thor fez isso. Pela primeira vez, um deus foi útil aos olhos de Gorr. No passado, Gorr lutou de forma feroz, matando viking atrás de viking, perguntando a eles onde estão seus deuses, onde está o salvador deles agora, que eles desperdiçaram suas vidas rezando. Ele pergunta onde está Thor? Ele olha para trás preocupado, mas Thor chega com seu machado atacando Gorr, arrancando seu braço e o levantando no ar. Ele fala que foi naquela caverna que Thor ensinou a ele. Thor salvou o seu plano, e por isso, ele vai ser o último deus a morrer. Gorr vai até a piscina, enquanto Thor grita, dizendo que mais nenhum deus vai morrer. Enquanto Gorr desce as escadas dizendo que muito pelo contrário, ele está indo fazer exatamente isso. Ele continua descendo com o coração nas suas mãos, dizendo que criar o seu exército foi apenas o primeiro passo, que agora ele vai explorar um novo horizonte. No passado, vemos que Thor continua atacando Gorr, dizendo que ele ia morrer, mas com um olhar de medo, Gorr diz que se recusa a morrer, que ele não vai morrer enquanto os deuses continuam vivos. E em uma explosão, ele foge dali, enquanto Thor é jogado. No presente, Gorr pede para Thor continuar vivo por um bom tempo, pois ele ficaria desapontado se ele não se encontrasse novamente com ele, enquanto entra na piscina do tempo. Thor usa seu martelo e joga as Feras das Sombras para longe, gritando que Gorr não vai escapar novamente. Ele se joga dentro daquela piscina, dizendo que nenhum universo é grande o bastante para Gorr se esconder dele. Eis então que voltamos para 1000 anos no futuro, naquele momento que Thor chegou atacando as feras e salvou o velho rei Thor da morte. Thor diz que não esperava ver o seu pai ali, mas o rei Thor diz que ele não é Odin, chamando o seu eu do passado de frouxo e sem barba. No passado, os vikings gritam com a vitória. Eles dizem que essa batalha vai ser lembrada e cantada por gerações. Mas Thor diz que não. Eles
nunca mais vão falar sobre este dia. No futuro, os Thors lutam contra as Feras das Sombras juntos. Até que o Rei Thor nota que as criaturas começam a fugir. Ele não consegue acreditar naquilo. Isso traz até um sorriso em seu rosto. O Thor do presente pergunta onde está Gorr. Ele fala que entrou no portal logo atrás dele. Mas o Rei Thor diz que ele não lembrava que era tão burro. Que apesar dele aparecer exatamente no mesmo local que Gorr chegou, ele chegou atrasado, pois Gorr já está ali há 900 anos. Thor fica espantado ao escutar isso. E o que restou daquelas criaturas das sombras viaja pelo universo. Gorr tem estado ocupado, mas é aí que vemos as sombras entrarem na armadura de Gorr. Ele fica surpreso em saber que outro Thor chegou ali, mas ele fica feliz com isso. Afinal, ele prometeu que Thor seria o último. E esse dia chegou. Logo, o primeiro dia de uma nova era. De uma era de liberdade. Uma era sem deuses vai nascer. Isso é tudo, pessoal. E como sempre, se gostou, deixa um like. E se curtir o conteúdo e quer ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!